Deixa eu ver. Ok, tá gravando. Eu já ia pedir a sua olha, como atividade, mas não gravou, né? Não tem como. Não tem problema. Vamos fazer o seguinte. Quem tá com Bíblia aí, levanta a mão. Ninguém. É mesmo, só a Lau. A Lau tá com caderno, dicionário, enciclopédia, Barça completa, olha lá. Coisa boa, né? Glória a Deus. Alguém tá com a versão da Bíblia, a nova linguagem de hoje, nova tradução de hoje? Já confundi tudo. A nova tradução na linguagem de hoje, ou Bíblia Viva aí? Não? Tudo bem, não tem problema. A Margarida conseguiu pegar uma Bíblia, Margarida? Conseguiu, né? Glória a Deus. Ó, João capítulo. Qual que é o capítulo de hoje? Para quem tá lá na turma, o seu é o 2? Não, nós já estamos mais avançadinhos. Depois eu vou fazer uma aula com o 2, 3. Nós tratamos do 1, não foi isso? Numa das aulas aqui. Agora é o seguinte. Eu tô devendo uma aula para a turma mais avançada, que seria João capítulo 5, não é? O 4 nós tivemos na lição 11 e 12, foi isso? Foi. Roseli, sua memória é melhor que a minha, você é mais jovem que eu. Eu acho isso? Que não, hein? Capítulo 6, Lau? Deus abençoe, muito obrigado, Lau. É que tá meio escurinho a sua câmera, por isso que eu não te vi direito. Mas eu tô aprendendo a enxergar no escuro. Esquenta a cabeça, não. Desculpa, tá escuro mesmo, tá escuro. A lâmpada. Tudo bem. A lâmpada. Mas o brilho dos teus olhos, viu, nos anima. A gente sabe que Amém. você tá aí. Amém. Deixa eu ver. Marisete de Jesus, você tá mandando só aplausos ou você quer falar alguma coisa? Se quer, você pode. Ok. Então vamos lá. Nós estamos no capítulo. Não, quero não. É não, né? Não, Tá. por enquanto não. Capítulo 6 de João. Nós vamos fazer hoje uma aula chamada Processos de Tradução, tá? Vamos lá. Alguém lê para mim. Eu acho que a Margarida está com a versão João Ferreira de Almeida corrigida e atualizada. Ótimo. E a Rose está com que versão, Rose? É a mesma. A mesma? Maravilha. Então vocês vão intercalando. João Ferreira de Almeida. Não é atualizada, não. Tá bom. Mas também não é uma que eu tenho aqui de 1965. É mais atual, garanto. Seguinte. Eu quero intercalar entre vocês a leitura e nós vamos pensar junto e criar junto a interpretação, tá? Por isso que vai ser um processo de tradução. Por favor, Margarida, versículo 1. Tá me ouvindo? Sim. Senhor. Versículo 1. Depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Só um? Só um? Já terminou? Tá ótimo. Já. Desliga o som, por favor, só para não ficar repetindo a minha voz. Ótimo. Deus abençoe. Não conseguiu? Eu desligo aqui. Pronto. Então, assim, ó, o João, vou fazer o J aqui no peito, tá? O J ele vem grandão e a viradinha lá embaixo, certo? Ó, lá em cima, desce a viradinha só. Vou fazer isso aqui. Ele desce grandão, faz uma viradinha. Mulheres, cuidado com esse sinal, tá bom? Faça mesmo aqui, mas aí cuidado, né? Tenta não fazer o contorno do seio e levar a camisa mais para dentro. Vocês entenderam, né? Ok. Um J no coração é o discípulo do amor, é o João discípulo, certo? Então, João, capítulo, tem capítulo aqui, tem capítulo aqui. A maioria está fazendo aqui, então nós vamos puxar. Chegou mais duas. Sejam bem-vindas.
Sejam bem-vindas. Estamos fazendo processos de tradução com João, capítulo 6, tá? Já lemos o versículo 1 e juntos nós vamos interpretar. Em português, diz assim: e depois disto, não foi? Vocês sabem que a carta era contínua. Ela foi separada em capítulos, versículos, muitos anos depois, para facilitar, ok? Só que se eu começar pro surdo assim, e depois disso o quê? Concorda que tá fazendo uma concordância com o final do capítulo 5 ou com o capítulo 5 inteiro? Que no caso aqui, nós não vamos tratar o 5, só o 6. Então, eu vou começar a minha tradução assim por surdo, e depois disso, Jesus saiu ou foi, né? Ir, tanto faz. Não, fica meio estranho. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou dar outra informação. Não preciso. Ok, maravilha, Suzy, Deus te abençoe. Eu não preciso dar essa informação, tá bom? Margarida, tô ligando o seu microfone e vou pedir para você repetir para mim o versículo 1 inteiro. Deixa eu ver. Ah, eu não consigo ligar, só consigo desligar. Que maldade. Liga aí, por favor. Clica no seu microfoninho onde está aparecendo você. Para mim é proibido fazer isso. Eu não posso ligar o microfone de outra pessoa. Você desligou a câmera. Deve ser do lado, onde tem o desenho de um microfoninho. Parece uma flor, viu? Tem um caule. Não? Para mim aparece embaixo da minha imagem aqui. Eu tenho... Vocês estão me ouvindo bem? Estão? É. Eu vou aproximar para saber que microfone que tá falando. Ah, som. Foi esse? Tá, maravilha. Que para mim tava aparecendo que era outro, que tá mais longe. Enquanto a Margarida acha, você consegue, Rose, ligar o microfone e ler a sua versão do versículo 1, por favor? Eu acho que é igual. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Tá bom. Tiberíades, qual é o sinal? Não tem. Eu teria que soletrar. Mas para eu soletrar um nome que talvez não seja tão importante, depois na história a gente vai ver o que é importante. Então, eu preciso tá lendo muito rápido, eu preciso me preocupar em fazer Tiberíades? Não. Gente, em português mesmo, desse versículo, qual é a mensagem mais importante? O que eu preciso entender? O que eu preciso passar para o surdo nesse versículo? Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia. Concordam? Todo mundo concorda? Também concordo. Sim, ótimo. Por quê? Essa informação não me diz o que é depois disso. Mas eu sei que foi depois, acabou, passou. Agora ele está o quê? Ele está saindo de um lugar, certo? Sinal de sair, para entrar em outro. Então eu posso fazer isso já. Eu ensino já para vocês, sempre ensinei técnicas avançadas. Tem gente que ensina tudo Libras primeiro, deixa o aluno aprender tudo sinal, vai juntando. Depois ele vai trocando português sinalizado para Libras. Depois ele vai ensinando técnicas. Eu acho que aí o aluno aprende muita coisa errada, muito vício, e para tirar depois um vício é mais difícil. Então eu sempre vou ensinando para vocês técnicas avançadas desde o básico. Quem fez curso fora ou faz vai perceber isso. Então eu vou pegar este lado e este lado porque fica mais visível para vocês, tá vendo? Então eu vou dizer assim, ó. Jesus, eu tô nesse lado.
Eu posso até montar o cenário antes, ó, lugar, e eu vou fazer água, um mar aqui e outro lugar. Certo? Vocês entenderam que são 2 lugares e um mar no meio? Posso fazer mais visual ainda, melhor para ficar bonito, ó. Lugar, um mar aqui e aqui um lugar. Aqui é o que? Terra, ó, seca. Aqui é vazio, sinal de vazio, eu vou fazer para o chão, apontando para a terra, e vou fazer assim com a bochecha, ó. Vou chupar a bochecha. Pode ser um deserto, e no caso aqui eu fiz o quê? Terra seca. Posso fazer assim também. Sabe quando você pega um pano cheio d'água e você faz isso aqui, ó? Torce. O pano fica como? Fica seco, porque você jogou água fora. Então eu posso fazer, ó, terra e torcer o pano, terra seca. Também. Montando o cenário de novo. Façam comigo. Lugar, água, e aqui eu vou fazendo o mar no meio, vou vir até aqui e faço um lugar. Montei meu cenário. Estão lendo. E eu montei meu cenário. Não tem problema que ler outra coisa. Tá explicando isso. Aí nesse lado eu vou pôr Jesus, certo? Como será que Jesus atravessou esse mar, gente? Helicóptero. Ele pegou um helicóptero aqui, ó. Aí de repente ele pega e pula de paraquedas. Assim, ó. Acho que não, né? Será que Jesus foi de balão? Será que ele foi de balão? Acho que não. Ele foi do quê? Um barquinho. Então eu posso dizer, no meu cenário montado, Jesus aqui saiu para cá. Posso. É Libras, tá certo, nota 10, quem fizer isso. Mas eu posso deixar mais visual. Libras não é uma língua visual. Jesus está aqui. E aí ele pega um barquinho e vem pro lado de cá. Certo? Ficou visual? Isso você usa com as crianças do Ministério Infantil e usa com o surdo na igreja também. Fica visual. Jesus. Eu posso até fazer assim, ó. Ele entra no barco e eu posso levá-lo até lá. E lá ele desce. Aí vai começar a nossa história. Ele saiu de um lugar que não é tão importante eu falar, principalmente nessa hora não, e ele chega em outro lugar. Que mar que era esse aqui mesmo? Mar da Galileia. Como é que é o sinal de Galileia, Margarida? Olha eu para ver seu sinal, ó. Galileia, ótimo. Será que Tiberíades ou Tiberiades, como às vezes eu escuto falar, é Galileia? Faz parte da Galileia? Pertence à Galileia? Ou Galileia era o lado de cá? E agora? Quem responde? Não sabemos. Ótimo. Então a gente não vai falar. Tá? É isso que eu vou fazer em Libras. Eu não preciso complementar, eu não preciso explicar teologia. É um versículo só. Aguenta aí. As coisas importantes virão. Quem que... Margarida, você conseguiu ligar seu microfone? Deu certo aí? Não? Então, eu posso pedir para Rose? Tudo bem? Tu não fica magoada? Tudo bem? Vanessa, que chegou depois. Você tá com Bíblia aí? Você me conta qual que é a sua versão, tá? Rose, lê o 2, por favor. Marisete tá com Bíblia, Marisete? Qual que é a sua versão? Manda para mim que eu restauro sua Bíblia. Sou apaixonado em restaurar a Bíblia. Não é profissional, não, mas é uma coisa que eu amo fazer. Você tá sem som, tá, Marisete? Você sabe, né? Oh, da Bahia, vai ir para São Paulo. Oh, Mande. Quer ver? Terminei 2 esse final de semana. Ó,
Essa daqui tava só o pó, tá vendo? Misericórdia. Agora ela é essa daqui, ó. Olha Ó para que isso. bonitinho. E a Muito outra bem. também tava só o pó. Ó que bonitinha. Essa aqui é feminina, é de mulher. Sei. A minha é da mulher, já tá descascando a bichinha, mas eu gosto tanto dela que eu A tenho gente uma outra pega, aqui com zíper, a só que gente eu gosto pega mais amor, né? é, Eu tenho umas bíblias aqui que eu não desgrudo de jeito nenhum. pois é. A Aqui gente tem que dar a gente uma... consegue achar os capítulos, os versículos, os livros rapidinho quando a gente manuseia, né? Quando O a gente pega dedo outra nova. já acostumou o dedo. Qual que é a versão Já. dela? Abre ela. É João Ferreira de Almeida? Deixa eu ver aqui. Sociedade Bíblica do Brasil. Aí vai ter uma versão. A minha aqui não tá marcando, não. Tá Deixa eu não? ver. Não, Barueri, São Paulo, aqui tem. Bem no meio dela, não tem? Não, Logo na primeira, segunda página. Traduzido deixa em português por... eu ver. A minha é Almeida, Revista e Corrigida. Ótimo. Então você leu 2 para mim. Versículo 2. Do qual capítulo? João capítulo 6. Marisete está aberto já, João 6? Fechei aqui que eu fui mostrar a minha Bíblia. Fechei. Culpa minha. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Ótimo. Qual que é a imagem que a gente tem? Qual que é o cenário que a gente tem? Quem lembra? Monta aí para eu ver. Uma coisa que o intérprete precisa ter: a imagem da última coisa que ele sinalizou, para poder continuar o processo. Se ele esqueceu, ele vai fazer isso aqui, ó. Afasta. Começa de novo, para não dar continuidade e dizer uma coisa que não era para ter dito, tá? Então eu lembro qual foi a última coisa que eu fiz, eu lembro. Se eu não lembrasse, falar, ó, esqueci. Afasta o assunto. Começa um novo. Aí eu vou dizer lugar, aqui a água, o mar, aqui outro lugar. Jesus estava aqui, e aí um barquinho, ele entra, né? Posso fazer dessa forma, que agora eu mudei um pouquinho. Aqui ele sai, e o que? Grande multidão o seguia. E eu vou dizer, ó, pessoas, ou eu vou dizer povos, 2 P's rodando como uma bicicleta. Aqui, ó, pessoas também. Hoje não muito usado, depois que usaram o ser para pessoa, esse aqui está sendo pouquíssimo usado. Mas vocês vão ver, tá? Tá certo também. Um P puxou pessoa. E aí eu vou dizer classificador. O que, que é o plural em Libras? Pessoa pode ser uma, pode ser 1 milhão. E aí eu vou fazer igual a Rose fez. Ó, aquele monte de gente. Como aqui tem o mar, se essas pessoas vier deste lugar seguindo Jesus, elas vão cair na água. Só Pedro andou sobre a água, ainda assim quase afundou. Eu teria que fazer assim, ó. Blá, 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 blá. A água, eles afundaram. Então eu vou fazer o quê? Jesus, ele sai do barco aqui. E aí eu vou dizer que as pessoas, já digo aqui, ó, as pessoas façam em volta dele. Pode ser que algumas foram de barquinho seguindo, pode ser. Mas o versículo não me contou. Então eu vou me manter Jesus aqui e as pessoas, ó, ainda vou inflar a bochecha, ó. Um monte de gente. Marisete, leia o 3 para mim, por favor. Está sem som. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ótimo. Ó, onde que eu vou fazer esse monte? Aqui é ruim para mim e eu perco espaço. O que que eu faço? Eu pego esse lugar aqui, ó, traz para cá. Arrasta o cenário, ó, aqui. Aqui Jesus viu o quê? Um monte. Eu posso trazer esse monte aqui para lateral, ó, um monte. E ele eu posso fazer assim, subiu no monte.
tá? Então eu arrastei o meu cenário, automaticamente o mar ficou para lá, eu já estou aqui num lugar novo, um cenário novo, e ele acha um monte, ele olha lá para cima e ele sobe. O que acontece mais? Jesus avistou um monte e subiu, né? Isso é o terceiro? Isso. Agora eu preciso de mais informações que vai estar no quarto. Tem mais informação no terceiro. Ah, Jesus subiu um monte e assentou-se ali com os discípulos. então ele não foi sozinho. Se eu subir, Jesus subiu. E lá ele assenta com discípulos. Os discípulos estavam lá. Concorda comigo? Mas os discípulos não estavam com ele no barco, não estavam com ele em outro lugar. Então o que eu faço? Os discípulos também sobem. Tá? Eu posso dizer que Jesus, ele sobe e ele senta. E aí os discípulos sobem. Ok? E aí o que? Ele começa a ensinar. Aí eu passo a ser Jesus. Eu coloquei aqui, coloquei os discípulos aqui. Jesus vai olhar para essa direção aqui. O certo é o corpo não mexer, né? Mas o nosso TDAH, né? Corpo quietinho aqui. E aí, o 4, quem lê para mim? Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Ok, esse é só o 4, é só isso? Então tá bom. Quem é esse? É o narrador, é quem escreveu, João, certo? Então eu vou dizer assim: a Páscoa, festa dos judeus? Uma festa, uma celebração, tá? Como que é Páscoa? Vocês vão ver muito sinal de Páscoa assim, ó. Coelhinho para trás, coelhinho, chocolate. Embaixo maior, em cima menor, um ovo de Páscoa. Será que era isso que os judeus iam fazer? Celebrar o coelhinho e dar ovo de Páscoa de presente? Comer chocolate? Não, né? Então, o que era essa Páscoa? Era uma. Eu posso não usar agora o sinal de Páscoa. Por quê? Para o povo judeu, eu vou usar 3 dedinhos aqui, ó. Judeu, era uma celebração diferente. Diferente. Eles comiam o quê? Pães sem fermento. Então vamos fazer assim, ó. Aquele pão murchinho. O fermento não faz levedar, crescer, inchar. Pão, aquele pão murchinho. E comia o que? Ervas? Amargas, né? Ervas Amargas. amargas. O que eu vou dizer? Um verde aqui, ó, uma graminha, umas ervas. Faz amarga, uma careta. Lau, faz uma careta que eu quero ver, Lau. Ih, já. Isso. Essa era a Páscoa dos judeus. Depois, para nós cristãos, o sentido é outro. A nossa Páscoa é o quê? Ó, a pedra é removida, de dentro do sepulcro sai, ele retorna à vida. Ressuscitou, né? Ele ressuscita. Então é ó, a ressurreição de Jesus. Posso usar tudo isso? Pode explicar em parte, ou o principal, Jesus ressuscita, vive de novo, tá? Posso usar. Então eu nem... Boi, pode falar. Quando, no caso, então, a questão ressuscitar, eu fazia assim com a mão para cima. Lázaro ressuscitou. Eu faço alguém deitado, essa pessoa levanta, e aonde ela levanta, eu faço assim para cima. Ressuscitou. Tá? Ressuscitou. É que no caso de Jesus, eu já tirei do sepulcro deitado, tornei em pé. E eu fiz aqui, ó. Tornou a viver. Ressuscitar, tá? Nós... Mas poderia, no caso aí de Jesus, ressuscitar poderia fazer isso aqui assim, professor? Jesus, a questão, e fazer como o senhor falou, e ressuscitou? Sim, ó, Jesus tá deitadinho aqui, ó, fazer assim para vocês verem. Torna em pé e aqui eu trago como se o espírito, né, novamente entrasse ao corpo.
certo? Também posso deixar Jesus para o final, tá certo? Eu venho com um corpo, levanta, ressuscitou. Jesus. Os dois jeitos estão certos. 6 é enorme. Então, no 4, eu vou dizer assim, ó. 70. Perto de acontecer. Perto de acontecer. Eles não estavam perto da festa. A festa era aqui do lado, nós estamos pertinho, vamos lá? Não, estava perto do quê? De acontecer. Não aconteceu ainda. A festa, a celebração do povo judeu. Tudo bem? 3 dedinhos, judeu. Versículo 5. Uma outra pessoa leia, por favor. Vocês vão intercalando aí. Vou ler. Deixa eu ver. Então Jesus, levantando seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Perfeito. Olha que legal. Se Jesus olhasse para o... Jesus levantou os olhos, né? Então eu já fui imaginando a cena, só que depois mudou na minha mente. Jesus levanta os olhos e ele vê o que aqui? O céu. O céu. Não foi para isso que ele olhou. Quando ele levantou, ele viu uma grande multidão. Mas não foi um monte de anjos que ele viu. Então ele não olhou para o céu. Sinal de que ele estava com o olho para baixo. Então eu vou dizer aqui, ó, Jesus. Eu posso até dizer, ó, Jesus. E ó, ele está olhando para baixo. O que ele vai fazer? Levanta os olhos e encontra. Eu posso dizer que ele encontra. Ou que ele vê muitas pessoas. Uma grande multidão. E ele olha esse povo, ele percebe também, ó. Percebe esse povo. Sim. E ele, eu posso até fazer assim. Ele vira pro lado. Admirou? Ele vai falar com quem que ele falou? Filipe. Qual que é o sinal de Filipe? Aí, Margarida, estrelinha para você. Pega o F, que é fora, e vou fazer aqui, ó. Se ele usasse aquele galinho, sabe? Os romanos usavam aquele louro aqui, como se ele usasse Filipe. E Jesus vai levantar os olhos, ele percebe a multidão e ele fala com Filipe. Onde? Aí é o seguinte, se eu virar antes, eu faço Filipe aqui, que é pro surdo ver. Se eu fizer aqui, esconde, ó. Ok? Filipe. Muitas pessoas, certo? Ó, pessoas, muitas. Onde comprar? Onde comprar pão. Conseguiram ver os sinais? Comprar. Comprar. Vem com o A, bate. Isso. Deu um delay aí na câmera. E abre. Comprar. Comprar. Certo? Onde comprar pão? Ou melhor, pão. Comprar onde? Onde? Melhor, tá? Onde? O onde vai por último, é a pergunta. Onde? Já joga a sobrancelha. Onde? Porque tá escrito. Quem lê? Vanessa, tu levantou a mão, pode falar. É que tem o microfone aberto, daí tá dando interferência, eu não tô conseguindo te ouvir direito. Tá. Por favor, quando leem, desliga o microfone na sequência, tá bom? Porque para alguns dá retorno. Às vezes dá para mim, aí eu aviso, mas às vezes não dá para mim. Dá para outra pessoa o retorno, minha voz, né, vai entrando no microfone e saindo do som. Tá bom? Leiam o 5, por favor. O 5 já foi lido. Já foi lido. O 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Ótimo. Eu posso trocar um pouquinho a ordem da frase, ó. Mas Jesus sabia, tá? Eu venho aqui para frente de novo, mas se eu quiser apontar, né? Jesus sabia o que fazer.
só estava, ó, provando, experimentando, que é dessa de experimentar, experimentando, provando, testando, né, ó. Felipe só queria o que, na verdade? Ver o coração de Felipe. Aí eu uso dessas frases. Alguém explicaria diferente? Alguém usaria outra frase para explicar esse versículo? Ou começaria de um outro ponto? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Tá, não teve escritas. E aí? Alguém faria diferente? Versículo 5? Não? Tá bom. Vamos para. Não, esse era o 6, né? Vamos para o 7. Versículo 7 agora. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles torne um pouco. Ótimo. Antes do Felipe responder. Tudo bem, Marli, fica à vontade. Jesus chegou aqui, Felipe, olha a multidão, onde vamos comprar pão para esse... Jesus não quis saber se tinha dinheiro, não perguntou se tinha dinheiro. Perguntou aonde iremos comprar pão para esse povo. Agora imagina comigo a reação de Felipe, que expressão facial que ele fez. Gostei, Vanessa. Cada uma tenta aí. Porque a expressão dele é que vai dizer tudo. Jesus quer comprar pão para esse povo todo. Eles não tinham dinheiro, às vezes, nem para eles, gente. Imagina a expressão de Felipe. No mínimo, ele vai olhar e vai... Né? Como assim? Ele vai dizer assim: 200 dinheiros não conseguiria comprar pão para todo mundo. Como? Né? Cai o queixo, né? Tem essa expressão de cair o queixo. Como? Mas 200 dinheiro não consegue comprar pão para todo mundo. Certo? Alguém leia o 8, por favor. Aí a pegada tá mais na expressão do que do que no que vai responder. Próximo versículo. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Ótimo. Esse versículo já me lembra o sinal de André, porque ele é irmão. Se Pedro é aqui, ó, Pedro, eu faço A como se fosse a pedra e bato P, Pedro. Lembra? Porque aqui é pedra. Pedra. Eu bato aqui Pedro, sinal próprio dele. Se é irmão da pedra. Venho com o A, bato aqui. André. Irmão de Pedro. Opa, já me lembrou o sinal. Então, André. Como é que é? Leia de novo, por favor. Pediu para chamar o André, né? Como é que é? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Ótimo. Então eu vou dizer assim, ó. André, um discípulo. Eu escolhi essa ordem, vocês veem de vocês. E eu vou dizer, aproximou. Lembra, esse aqui é o sinal de próximo. Perto, próximo. É os dois joinhas. Ele vai encostar aqui, ó. Esse vem até aqui. Se fosse o contrário, esse ia até lá. Perto, pertinho. Então, aproximou. Ele vem andando perto de Jesus. E ele fala com quem? Com Jesus, né? Que já está aqui. Leia um próximo, por favor. Vanessa, lê para mim. Deixa eu ver a sua versão.
Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que isso para tantos? Mas que isso para tantos? Tá. Que coisa, né? André é focado, tá vendo? André já sabia que tinha um rapaz ali com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Agora eu acho que a fé maior é a do rapaz, de talvez ter percebido que tem uma tradução que diz que é um menino, né? Diz que é uma criança, o rapaz é uma criança. Então tem que ser criança mesmo para falar assim: não, Jesus, espera aí, eu posso ajudar. Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Para uma grande multidão, nós como adultos ficaríamos com vergonha. Meu Deus, eu só tenho 5 pães e 2 peixes, não vai dar. Eu falo ou não falo? Vai só assanhar. E se eu guardar e der para as crianças só, não sei. A gente fica pensando até se fala ou não fala. Falou. E uma versão diz que era um menino, uma criança. Olha que bênção. As crianças, tá vendo? O que é que vocês têm aí? A criança tinha 5 pães e 2 peixinhos. E levou, porque era Jesus que estava ali. Ele ia fazer alguma coisa. Então, o que é que a gente tem para levar? Ele pode multiplicar, né? Ele pode aumentar. Ele pode transformar. Alguém tinha água só para pôr nas talhas. Não tinha vinho. Jesus é demais, né, gente? E aí eu sei que o André se aproxima e ele fala para Jesus: tem aí, tem aqui, posso mostrar atrás, tem aqui, tem, entre, só para vocês saberem o sinal, tá? Entre, faz retinho, sai retinho. O surdo falar assim, ó, aqui ele está dizendo que ele ou alguém é bissexual. Isso aqui é um sinal que é interessante conhecer, porque hoje em dia, modinhas, né? Então nós vamos encontrar muito surdo que vai dizer que é bissexual, que é homossexual. E aí a gente vai entender e vai acolher, vai ajudar, vai aconselhar, vai evangelizar, vai amar do mesmo jeito, vai orar e o Senhor vai fazer obra. Então ele diz assim para Jesus: tem um jovem, um menino, e ele tem 5 pães. Como é cevada? Alguém sabe? Eu também não. Mas eu sei que eram 5 pães. E também 2 peixes. Era um baita de um peixão que ele pescou e tirou. Não, era 2 peixinhos. 2 peixinhos. Eu posso até diminuir, ó. Talvez manjubinha, né? 2 manjubinhas. Tadinho. E o pão, às vezes, é aqueles pãozinho, né? Redondinho. Bisnaguinha? Não sei. Para Jesus, tanto faz. Contou que tinha isso aí. Leia o próximo versículo, por favor. E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentando-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Perfeito. Agora eu quero saber de vocês. Como é que vocês fariam esse versículo? Pode ser em português. Na minha versão, ao invés de homens, tem povo. Povo. É. Tá. Porque aí exatamente não é só os homens, tá? É pessoas, povo mesmo. Pede para que todos se sentem, né? Vocês começariam por onde aí essa informação? É? Alguém diferente? Para sentar onde? Tinha cadeira para todo mundo? Tinha banco para todo mundo? Na Tinha relva. poltrona fofinha para todo mundo? Era uma relva, Na né? grama. Então, uma cama.
Na grama. Na grama, tá. Ah, bom. Mas que Bíblia tu tá lendo, moleque? Uma cama. Na minha. Ah, tá. Porque aqui na minha tá grama. Eu entendi cama. Ok. Ó, então primeiro eu faço o quê? Monto o meu cenário. Ninguém fez isso. Montem um cenário aí. Comecem pelo cenário. Como era o lugar? Que é isso? Um braço peludo. Era Esaú que tava lá. Ó, verde. Primeiro. Cor verde. O surdo é muito igual ao americano. Comprei um novo azul, grande, espaçoso, 4 pessoas, do ano, gasolina, carro. No final que ele Poderia ser o verde assim também? pode, exatamente. Eu venho aqui, ó, verde, Grama aí eu faço verde. aqui. Não é capim alto, tá? Ah, tá. É uma graminha, então eu vou fazendo aqui assim, ó. Uma relva. Aí eu faço, ó, todo lugar. Ó, que eu vim a minha tela inteira, ó. E aí Jesus falou o quê? Pede para todos se assentar. Assentou na relva. Às vezes é até mais fácil de fazer do que contar toda a história e depois dizer onde sentou. No caso, no assentar, não precisa ser, então, assim, quando a gente põe o dedo como apoio. Seria só. É porque aqui eu tenho assentar, ok? Que Ah, pode tá. já ser uma cadeira. Se é um banco, eu vou fazer aqui, ó. Que é uma cadeira que senta várias pessoas. Banco. Como eu fiz o espaço, como eu fiz, no caso, o espaço, assim, então, Passo. eu Aí assentou. eles sentam Entendi. na própria relva, tá? Que mais? Próximo versículo. Suzy, eu gosto dos seus vídeos, viu, Suzy? Você é tranquila, você faz, parece que não tem nervoso, não treme, parece que o joelho não tá batendo no outro. Parabéns. Me acalma ver seus vídeos. Vamos lá. Quem lê? Vou ler. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também, igualmente, os peixes, quanto queriam. Gente, eu já vi acontecer, tá? Nesse versículo, a pessoa tá tão preocupada em sinalizar que falou: Jesus tomou, já fizeram aqui, ó. Jesus tomou. Aí veio a leitura dos pães. Opa, como é que toma pão? Calma. Escuta, imagina. Então ele não tomou nada. Ele fez o quê? Ele pega aqui os pães, porque a gente acabou de sinalizar isso tudo. Então ele pega isso aqui e dá graças. Como que ele dá graças? A minha amiga Vanessa já levantou um pouco aqui, ó. É a visão dela, tá vendo? A Marisete já foi lá em cima, né? Já levou o pão e o peixe, ó. Ele não poderia ter posto em algum lugar e poderia também. Feito uma imposição de mãos? Poderia. Mas o... não fala. Então tá aberto a minha imaginação. Eu também faria isso. Jesus toma os pães, ele levanta e ele vai fazer o quê? Dar graças. O que eu vou sinalizar? Dar graças. Ele ora, mas ele deu graças. O que é esse dar graças? Será que é uma gratidão? Ele está agradecendo pelo pão? Porque não tinham nada. E apareceu o pão e peixe. Então eu acho que ele pode. E aí ele ora. Obrigado, Pai. Né? Leia o próximo versículo, por favor. Aí tira da mente, tira do coração e dá aquele cheio de emoção, tá? E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Tá, eu perdi alguma coisa. Leia o anterior alguém, outra pessoa, diferente. Para todo mundo participar.
Leia o anterior a este. É o 12? O Então, e 11. o 11 não foi o anterior? Leia É o o 11. Foi o 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também, igualmente, os peixes quanto queriam. Ótimo. Essa parte eu não fiz. Eu fiz só até ele deu graças, agradeceu. E aí ele faz o quê? Ele começa a repartir, certo? Ele reparte, 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 reparte. Vai repartindo. E aí o que que faz? Vai distribuindo. Um cesto onde ele repartiu. Você leva, reparte aqui outro cesto. Então ele fez o quê? Levou, distribuiu para o povo, tá? Que aí você, ó, parte, parte, parte o pão, É, pega mas um cesto e igualmente manda os para um peixes. canto. E Reparte, manda para o outro. Reparte, manda para o outro. Para todos. Aqui e já, o sinal e o de peixes aí precisa fazer algum sinal de peixes, além do pão e pode do peixe? fazer. E o peixe também. Repartiu, tá? Aí você já pode trazer assim, repartiu com todos. Aí tudo bem, todo mundo recebeu. Aí é o 12. Pode ler, Vanessa, novamente. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Aí eu vou dizer assim, ó, e todos comeu e ó, saciado. Não comeu um pedacinho, não comeu com educação, vai deixar, ai, é pouco. Sentiram-se saciados. Pode ser aqui, bate aqui, ou aqui na frente da barriga, ó, encheu. Foi até o limite. Todos comeram até saciar, até encher. Aí Jesus fala para os discípulos: vão lá e ó, apanha e traga os cestos do que? Do que sobrou. Vocês estão aí ainda? O que aconteceu? Acabou a energia aqui. Oi! Ai, Jesus. Tô indo. O que aconteceu? Acabou a força. E voltou. Não. Não? Acabou a força. Ah, eu acho que eu perdi minha aula. Olá, gente boa. A aula tava ficando boa, não tava? A energia aqui em casa acabou. Aqui venta muito na região. E eu acho que o vento derrubou a energia. Voltou agora, mas eu não sei se vocês vão voltar. E eu tô verificando se a gente perdeu a gravação ou se ainda dá para recuperar. Perdemos.